Positivo branco, linha negativo branco, linha positivo branco. Pronto, show. Aí o que é que vai fazer agora? Ok, ficou tudo branco. Ah, sim. Se quiserem botar o pavio no Renko, pode botar aqui a opção Candle, tá? Aqui nas propriedades, é a opção Candle, que aí ele vai mostrar os pavios do Renko. As linhas, Costa, você tem que ir aqui, onde eu vou aqui agora novamente mostrar. Você vai onde está lá em cima, tem o nome do ativo, tem os números e tem um quadradinho com a setinha para baixo. Se você clicar nele, ele vai mostrar uma setinha aqui do lado, aí vai aparecer os dois indicadores. Aí basta você clicar duas vezes, ele vai levar para as propriedades e você pede para mostrar. Ou informa o token e o. Isso, informa o token e frequência. Para colocar a regra de coloração nos boxes, tá todo mundo com os boxes brancos, aí clica de novo em cima do candle, aí vai inserir regra de coloração. Aí, se não aparecer o QSS e Aggression Z, vocês podem ir em mais e procurar a regra de coloração. É os dois últimos campos, Token ID e Token Acesso. É os mesmos que estão lá na sala. O token ID é o 2791 e o token acesso é o 97074591. 97074591. Isso. Para inserir a regra de coloração. Inserir regra de coloração, se aparecer o QSS em Aggression Z, só vai marcar em cima dele. Se não, tem que vir aqui em mais e fazer a busca. QSS Aggression Z, inserir no ativo. No caso aqui eu estou no IJ26. Adicionar. Ok. Só que quando vocês inserem a regra de coloração, eu tenho que também ativar o token. Aí eu clico novamente em cima, aí tem propriedades de QSS Aggression Z. Aí quando vocês clicarem em cima dele, quer me dar um acesso a desk que eu configuro para você? Então, diz aí que eu configurei rapidinho. Um minuto. Quando puder, é só falar. Conseguiram ativar a regra de coloração? Tá tudo colorido igual o meu aqui, né? Bonitinho. 97074591. Deixa eu ver aqui se o meu vai ficar colorido também. Pronto, já está. Ó. Pronto, Costa, pode falar, viu? Ah, ok. Vai lá. 18, sim. 9099, 5099, 52 final.
Aceitar. Cadê o seu próximo? Tá aqui. Qual é? Essa aqui, né? Abre aí para mim. Abre aí para mim. Ah, tá no outro, Costa. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, já estou vendo agora. Ok. Ah, o Aggression desse você já conseguiu configurar, ok. Ah, tá aqui o Channels e o Frequency. 27. Não é 27, é 20791. Acho que o problema era esse aqui, ok. Carregando. Pronto, já tem aqui. Ó, apareceu lá, sabe? E o Frequências é o 20791. E aqui é o 9707 4591. Aí, agora vamos botar a regra, vamos aproveitar e já colocar a regra de coloração, certo, Costa? Ah, seria regra. É isso, né? Inserir. Fantástico, né? Seria regra de coloração, que é essa aggression Z, ok. Propriedade, que é CS aggression Z. Vou botar aqui, cadê o token? 20791 e o 9707 4591. Já vai ficar tudo colorido e falta o pavio do reino. Pronto. Pavio. Ok, já está tudo branco aqui. Pronto, está feito. Eu vou desconectar, viu? Ele vai funcionar também em gráfico temporal. Vai funcionar em gráfico temporal. Entretanto, no gráfico temporal, as melhores leituras são dos 5 minutos para baixo. Assim, mais à frente eu vou calibrar ele para a gente poder usar nos 60 minutos, por exemplo, né? Mas nesse exato momento ele funciona no gráfico temporal mais dos 5 minutos para baixo. Então, se você botar ele num 5 minutos, num 2 minutos, num minuto, vai funcionar e vai. Entretanto, para ler algumas coisas para ler no gráfico temporal é diferente do Renko. Tá? A leitura no Renko, como a gente está tratando de dado de agressão, ela é mais pura. É porque como é que eu poderia explicar? Ela é mais pura e é mais próximo do que está acontecendo no movimento, diferente do gráfico temporal, que ele precisa do tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos para fechar um candle e acumular os dados lá dentro. No Renko, não. O Renko, como você está trabalhando com deslocamento de preço, então vamos supor que no 16R que eu estou agora, então a cada 80 pontos eu tenho um Renko e tenho um acúmulo de dados ali que me interessa para o indicador. Os gráficos indicados para usar o indicador é o Renko e o Range. Tá? Renko ou Range. Entretanto, pode-se usar nos gráficos temporais desde que seja dos 5 minutos para baixo. Eu vou mostrar aqui as duas. Eu vou botar aqui no 26R. Ok, tudo bem, sem estresse. No problem. Bom, vamos começar, né? Quem acho que está interessado já está aqui. Bom, vamos começar. Deixa eu. Tá, já botei aqui para gravar. Bom, o que é o QSS? Né? Se alguém teve a curiosidade de abrir a apresentação, certo? O QSS, ele é um conjunto de 3 indicadores que eu chamei de suite, tá? Que ele tem por trás todo um modelo estatístico e matemático para poder entregar os dados. Para mim isso não é novidade, porque eu venho pesquisando e indo atrás disso há pelo menos uns 2 anos.
Eu já tinha tentado com vários indicadores tradicionais da plataforma, tipo banda de Bollinger, tipo canais de Keltner, do Okean, e estava chegando perto de uma solução. Aí há umas 2 semanas eu vi numa live do Evandro, o Evandro da 2MV, que foi o cara que fez os indicadores 2MV frequência, 2MV agressão, os 2MV que tem no Profit, e ele falou uma coisa que me deu um estalo, né? É sobre canais de VWAP. Ele disse que o mercado normalmente se movimenta em frações de 0,25 a partir da VWAP. Né? Então, 0,25, meio, 75, 1,25 e meio e assim vai. Que dá origem ao famoso VWAPS Band que a gente tem na plataforma do Profit. Só que o VWAPS Band, ele é, como é que se diz? Ele é capenga. Porque até onde eu entendi, o cálculo do VWAP Bands, ele joga 1% para cima, 1% para baixo e divide por 3. Então você tem apenas 3 níveis. O que o Evandro estava falando era algo mais sofisticado. Então, foi o que eu fiz. Eu joguei na IA, né? E a IA me mostrou um modelo, né? Um modelo de canais criado por um maluco lá em 1920. Eu me esqueci agora o nome do camarada lá, que ele dividia um range operacional, normalmente ele dividia o range operacional da semana em 8 partes. E tem lá um porquê, porque que ele dividia por 8 partes. Depois a gente pode entrar nesse detalhe. E aí um outro camarada na década de 90, chamado, como é o nome do camarada agora? Acho que é Murray Match. Pegou esse modelo operacional de lá de 1920, deu uma remodelada e criou o que ele chama de oitavas operacionais, que nada mais é que você pegar a mesma coisa, você pegar um range e dividir por 8. Você pega um range e divide por 8, que aí bateu com a informação que o Evandro me dava. Porra, se eu tenho da VWAP 1% para cima, 1% para baixo, dividido em 0,25, eu tenho 4 níveis para cima, eu tenho 4 níveis para baixo, eu tenho 8. Então, o que é que acontece? Ninguém inventou a roda, é algo que já existe, tá aí, mas a gente não conhece. Beleza, aí eu comecei a fuçar com a IA e tal, e cheguei a esse modelo que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tá? Mas a grande sacada disso tudo, nós temos os canais, né, que vai nos dar aonde o mercado está, certo? E nós vamos ter o Aggression Z, que vai dizer o que é que está acontecendo com o preço. Tá? Ó, antes de eu seguir aqui, uma outra sacada também que eu tive, né, pesquisando, tá, beleza, eu sei que eu tenho que dividir um range por 8, mas eu vou dividir o quê? Eu vou dividir um range do dia, eu vou dividir o range da semana, eu vou dividir o range do mês por 8, e aí me veio uma lembrança lá de trás, que eu tinha visto com um cara chamado Assis Chateau, sobre volatilidade histórica das opções. E aí eu joguei, eu tenho o cálculo da volatilidade histórica das opções, joguei o cálculo dentro do indicador, cara, casou assim como uma luva. É tanto que se vocês clicarem 2 vezes dentro no indicador, você tem a opção aqui, volatilidade calculada, é sim ou não. Então, esse parâmetro com volatilidade calculada, ele usa o mesmo modelo das opções, mesmo modelo de volatilidade histórica das opções, que está lá dentro do Black-Scholes, né, aqui no nosso indicador. Então, nós temos aqui uma engenharia matemática fantástica. Aí eu tenho uma volatilidade histórica dividida em oitavas. Né? Digamos, se a volatilidade tiver em 1%, eu tenho o mesmo modelo que o Evandro estava falando na live dele. Bom, mas como é que a gente usa isso? Alguma pergunta? Se quiserem pergunta, pronto. Eu vou começar aqui mostrando o frequências, que é o modelo mais simples. Tá? O frequências nada mais é do que uma adaptação, né? Uma adaptação do 2MV frequência, que eu acho que muita gente usa. O Dudu já tinha até orientado a gente a utilizar. Tá? Então, ele segue a mesma ideia. Tá? Então, eu tenho aqui, não, agora, eu tenho aqui até 9 frequências, né? Até 9 valores de frequências. No caso, o 2MV frequência, ele, se eu não me engano, ele só mostra 3, né? 3 de alto, 3 de baixo. Tá? Hum?
Na realidade a gente é que digita lá, né? Então, se você quiser mais níveis de frequência, você pode colocar 2, 3, 4 MV frequência e ratear isso, né? E então, em vez de eu fazer esse rateamento, eu criei aqui no frequências, 9 frequências, 9 para cima, 9 para baixo. Então, são 18 linhas de frequência. Então, o que a gente coloca na frequência aqui, ele vai repetir para cima e para baixo, ok? Então, até aí eu acho que não tem novidade nenhuma. Ele já vem carregado com a frequência, com a grade de frequências que eu considerei relevante, mas vocês depois podem brincar com isso, podem mexer com isso. São essas linhas horizontais. Para cima ele pinta de azul, tá? E para baixo ele pinta de verde. Tem uma opção, de quem é mais classista, de usar o modo color. Modo color 0 é o que está. Se eu botar modo color 1, ele vai trocar as linhas de cima para vermelho, vai ficar vermelho e verde. Isso não é só, foi só firula que eu coloquei, tá? Então eu gosto o vermelho me dá ansiedade. Eu, eu deixo aqui o vermelho, tá? E o que é que tem de diferente além das frequências, né? Além das 9 frequências, o que é que tem de diferente? O tipo base. Como é que ele vai fazer essa análise? Então, ele tem 4 tipos bases. O 1 é a partir do fechamento do dia anterior, que é o que está plotado, provavelmente é o que está plotado na tela de vocês, né? O tipo 2 é a partir da abertura do dia. Então, eu alterei, se vocês alterarem, eu alterei aqui. Eu trouxe a minha linha base para a abertura do dia. Né? É uma forma também de enxergar, porque a gente vê, do fechamento do dia anterior, o mercado caiu quase 3%, mas da abertura ele foi até 2,5%. Tá? A linha 3, ou melhor, o tipo base 3 é a partir do ajuste. Né? Então, você viu que ele foi a 3% do ajuste. Então, é uma outra leitura que a gente tem também. E a cereja do bolo desse indicador é o tipo base 4, que é a partir da VWAP. Então, novamente, lá o que o nosso amigo Evandro falou. Olha da VWAP, claro que está da VWAP agora, mas eu já testei isso exaustivamente. E normalmente, a partir do ponto da VWAP, o preço estica até 1% e volta. Estica até 1% e volta. Tá na linha branca. Deixa eu plotar aqui a VWAP aqui para a gente ver. A linha branca é VWAP. Outra coisa, se vocês deixarem o indicador o dia todo trabalhando no tipo base 4 VWAP, você vai ver que ele vai ficar se mexendo. Por quê? Porque ele está acompanhando o movimento da VWAP diária. A linha branca do indicador. Eu plotei aqui a VWAP na cor. Vou botar aqui na cor verde, verde, verde vivo. Hum. Não, não é as ondas. Eu estou falando de frequência, que são as linhas retas, que é o mais simples. Isso. Ok? Então, a VWAP, que é a minha linha verde aqui, olha onde é que está a linha base, ó, certo? Então, vocês podem plotar e podem observar o momento em que o preço vai esticar até 1% da VWAP e vocês podem prestar atenção que ele vai voltar. Não pode ser uma reversão completa, mas ele vai tender a voltar para a VWAP, que é o que está acontecendo, que a gente está assistindo agora. O preço retornando para a VWAP. E a última funcionalidade do frequência é esse análise date, que eu posso estudar um dia do passado. Né? Então, se eu quero estudar, por exemplo, o dia de ontem, eu tenho que sempre colocar o 1, aí eu vou colocar ano, mês e dia. Ontem foi 11. É sempre o número 1, o ano com 2 dígitos, o mês e o dia. Se eu der um OK aqui, ele não está mais plotando no dia de hoje, ele veio para o dia de ontem. E aí eu consigo estudar o que aconteceu no dia de ontem. A mesma coisa, eu quero estudar o que aconteceu no dia 10 de março. Eu venho aqui no frequência e aqui no análise date eu coloco 1, 26, 3, 10, que é o dia 10 que eu quero olhar, e ele vai e traz as linhas para o dia que eu quero olhar. Eu quero estudar o que foi que aconteceu, até para mim poder calibrar se as minhas frequências estão corretas ou não. E isso vocês podem fazer isso para qualquer ativo.
Né? Isso aqui funciona em qualquer ativo. Oi, diz. Não, no caso ele traz para abertura. Sendo o VWAP, ele traz para abertura, que é o primeiro negócio, né? É o primeiro negócio. Agora, no dia atual, tipo, quando eu boto a análise data igual a zero, aí ele vai trabalhar em cima do preço que a VWAP está agora. Ok? Bom, então esse é o frequências. Tem alguma pergunta? Hum? Não, o número 4 é uma opção. Né? É assim, tem gente que vai querer ver o valor preço da VWAP, né? Ou não, eu quero do fechamento mesmo, porque eu gosto de operar a partir do fechamento. Ah, eu quero saber da abertura, eu quero do ajuste. Então, existem 4 modelos operacionais que ficam a gosto de quem está utilizando. Não, eu não engessei, tipo, como é o 2MV frequência, que é sempre a partir do fechamento. Eu dou um leque de 4 opções para que a pessoa possa brincar. Né? Eu posso plotar duas frequências, um tipo, um da abertura, outro da VWAP, um do fechamento, um do ajuste. E aí eu vou brincando com isso. Eu ainda não consegui ter a opção de trocar as cores das linhas, mas mais à frente eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Aí ficaria interessante, tipo, eu posso plotar dois frequências, tipo um azul e um verde, e outro, sei lá, amarelo e laranja, onde o azul e verde está na VWAP, o amarelo e laranja está no ajuste. E aí eu consigo ver o preço se movendo, né, a partir desses pontos e tomar as minhas decisões de trading. O tipo base um é o padrão, que é a partir do fechamento do dia anterior. O dois é da abertura, o 3 é o ajuste e o 4 é a VWAP. Lembrando que a VWAP é só para o pregão corrente, né? Porque também por a limitação do Profit eu ainda não consegui buscar qual é o ponto anterior da VWAP. Eu posso até mais. Porque. Para o intraday. O VWAP é para intraday, certo? Se quiser analisar dias anteriores, vai ser abertura, fechamento ou ajuste. Não, um é o fechamento, dois é abertura, três é ajuste, quatro é VWAP. Eu só consegui escrever o manual do Aggression Z, ainda vou escrever o manual dos outros dois. Show? Então, frequência está tudo certo? Alguma impressão ou nada de novo no front? É, é. Exato, é o que eu uso também, né? Eu assim, tem mais uma coisa no frequência que eu esqueci de mostrar. Deixa, deixa eu voltar aqui o frequência, que é esse forecast aqui. Forecast aqui é a previsão para o dia seguinte, tá? Então, se eu quero, eu quero saber o que é que vai acontecer no dia de amanhã, pregão fechou, encerrou. Pô, eu já quero entrar amanhã com as minhas marcações na tela. Para quem gosta de fazer trade de abertura, isso é fantástico, né? Então, eu quero saber onde é que vai ser 1%, meio, 1%, 1,5% a partir da abertura. Então, eu posso usar o forecast. Eu acho que ele não vai implantar porque o dia está correndo, teria que estar fechado, né? Mas vocês podem testar mais tarde, depois que o pregão fechar, podem marcar aqui o forecast, tipo base um mês, o fechamento, e você vai ver que ele vai plotar qual vai ser a previsão para amanhã. Então, o que é que vai acontecer? No 2MV frequências, a gente tem que esperar o primeiro candle se formar. Né? O primeiro candle de 1 minuto, 30 segundos, sei lá, depende da ansiedade de cada um. Aqui não, aqui você, quando o pregão abrir, você já sabe onde é que estão os níveis na tela. E aí, se você gosta de operar o trade de abertura, já tem ali uma visão. Né? Que você pode casar lá com o indicador do Dudu e ver, pô, quando o indicador do Dudu também acho que só plota quando o primeiro candle é formado. Mas, tipo, você já tem a marcação percentual. Quando o indicador do Dudu plotar quais são os níveis de compra, saída, realização parcial, você já tem um pouco. Ele está dizendo aqui que vai até 1,5%.
né? Ou que o ponto da compra está 0,5% abaixo do preço do fechamento de ontem. Então, você cria um modelo operacional muito robusto para tomada de decisão. Então, depois testem amanhã, testem o forecast para ver o que, é que vai acontecer. Vou seguir aqui. Alguma pergunta? Tranquilo? Bom, vamos lá. Agora o que eu tenho na minha tela aqui é os canais. Oi. É, não, tem que ser o número um. Aí depois, ano com 2 dígitos, mês e dia. Tudo com 2 dígitos, isso. Pronto. Então, agora, o que eu tenho aqui agora na minha tela é o Channels, tá? E o Channels, como eu disse, não é uma criação minha, mas eu dei um tempero aqui que foi embutir a volatilidade histórica das opções. Que eu pedi ao agente de finanças da IA da Cloud para fazer uma análise baseada em artigos científicos, e ele, de acordo com o que ele pesquisou em artigos científicos existentes, né, não, esse modelo aqui não existe. Esses canais sendo utilizados com volatilidade histórica. Então, ele até atribuiu lá na análise que ele me entregou que era uma criação original. Eu fiquei bem feliz com isso. Né? Fiquei bem, mas foi assim, foi observação, tentativa e erro. Não tem nada de genialidade nisso, tá? E os canais, o que é os canais? Novamente, ele replica um pouco o que a gente viu lá no frequência. São 4 linhas para cima, 4 linhas para baixo. Só que lá no frequência a gente diz quanto é que a gente quer de frequência, né? 0,25, 0,30, 0,12, meio. A gente diz o que quer de frequência. Aqui não. Ele pega a volatilidade histórica e divide por 8. Certo? Joga 4 para cima e 4 para baixo. Certo? Então é isso que ele faz. Então, se a gente olhar aqui no pregão de hoje, tá? Essa linha central pontilhada que está aqui é a VWAP. Eu não sei se o de vocês está assim. Se vocês clicarem 2 vezes nele, muito provavelmente o eixo central deve estar 2. Se tiver 2, que é o eixo central 2, que é uma média ponderada, vocês alterem para 1, que é a VWAP. Se alterar o eixo central para 1, isso aí vai ficar igual o que está aqui, na minha tela. Vamos dar uma olhadinha aqui no dia de ontem. Ó. O que é que aconteceu aqui no dia de ontem? Ele abriu, nada de novo, ficou trabalhando ao redor da VWAP, bateu na linha azul, certo? E foi aqui na linha cinza. E da linha cinza ele despencou, chegou na linha azul, rompeu, na linha amarela rompeu e foi segurar lá na linha laranja. Tá? E o que é que significa esses canais? Enquanto o preço estiver aqui entre as linhas cinza, seria o equivalente ao 0,25 das frequências. Tá? Então, ou seja, é um intervalo de preço de normalidade. Mais à frente, vocês podem buscar aí no gráfico ou em algum outro ativo, quando um preço fica consolidado ao redor da VWAP, como aqui, ele fica batendo na linha cinza de cima e na linha cinza de baixo, na linha cinza de cima e na linha cinza de baixo. Tá? Que seria tipo uma região de preço justo que os players gostam de negociar. Tá? A, a linha azul, certo? É a linha de intervalo de confiança. Tá? Seria uma linha de normalidade. Que é a linha de preço justo. A nomenclatura mais correta para ela é uma linha de preço justo. Tá? As linhas azuis são as linhas de normalidade. Então, o preço está aceitando negociar num range normal. Tá? Que seria dentro das frequências o equivalente a 0,5%. Esse número não bate porque a volatilidade ele está baseado na volatilidade histórica. Então, o que é que a gente teria hoje em termos de volatilidade histórica? Eu estou com mais ou menos 1,45 de volatilidade. 1,45 dividido por 8. Então, eu estou com 0,18% de frequência. Então, eu ainda estou abaixo do 0,25. Né? Se alguém tiver interesse em levar isso para dentro do frequências, eu posso fornecer semanal. Eu só calculo semanalmente. Eu posso fornecer a volatilidade histórica semanal. Vocês pegam o valor, dividem por 8 e jogam o valor que encontrou na frequência.
vai ter algo parecido com o que a gente tem aqui no Channels. Tá? Mas eu ainda prefiro usar o frequência com valor engessado de 0,25. É uma prática, pelo que eu percebi na fala do Evandro, é uma prática de mercado. Então, não quero inventar a roda. Se o que o pessoal está usando está ganhando dinheiro, eu quero fazer o que eles estão fazendo. Alguma pergunta? Tá, vamos embora. Deixa eu ligar aqui uma luz aqui, tá ficando escuro. Ah, vamos lá. Bom, então a linha azul é a linha de normalidade, a linha amarela é a primeira linha de alerta, tá? Então, se o preço rasga a linha azul, ele vai buscar a linha amarela, então é a primeira linha de alerta. Opa, então o preço está querendo ganhar ignição, tá? Ele pode tá querendo ganhar ignição. Por algumas vezes, quando ele bate na linha amarela, ele pode dar bons trades. Tá? Mas aí a gente vai ver como é que faz esses trades daqui a pouquinho, olhando para o Aggression Z. Tá? Mas a linha amarela é uma linha de atenção. Tá? Então, o preço chega lá, pode dar bons trades, mas tem que saber como é que ele chega. Porque se ele chegar muito forte, ele vai rasgar isso e vai embora. E a linha laranja é o range operacional daquele período. Tá? Então, a estatística diz que em 95% do tempo, né, uma amostra de dados vai trabalhar entre 95% do range superior e o range inferior, que é a nossa linha laranja. Então, se a gente voltar aqui no tempo, talvez lá para novembro, início de dezembro, que a gente não estava com essa volatilidade louca, vocês vão ver que a maior parte do tempo o preço vai estar trabalhando dentro desse range laranja. Ele não vai escapar aqui como aconteceu aqui ontem, ó. Ele rasgou o range laranja. Tá? Então, em 95% do tempo, o preço vai trabalhar dentro das bandas laranja, de acordo com o cálculo da volatilidade histórica. Quando ele rasga a banda laranja, aí o que é que acontece? Quando ele fecha um candle, um box acima da linha laranja, o indicador vai plotar mais 4 linhas. Certo? Ele está entendendo. Opa, a volatilidade está alta. Eu vou jogar aqui mais 4 linhas para me ter uma ideia de onde o preço pode ir, já que ele está forte. E se ele rompe, no caso aqui, a linha roxa, ele vai jogar mais 3 níveis, certo? Ele vai jogar mais 3 níveis. Opa, o preço continua forte. Eu vou tentar jogar mais 3 níveis aqui para ver o que é que acontece. E aí ele joga mais 3 níveis. Então, o nível máximo de range esperado para um dia de grande volatilidade seria essa linha vermelha lá no topo. Tá? Eu tô dizendo aí que o preço está indo quatro desvios padrões da média. Né? Então, o preço está 4 vezes distante da sua média. Então, realmente é algo esticado. Só que se vocês voltarem no tempo, aí vocês vão ver dia 21 e 22 de janeiro, o preço estourou isso e nunca mais voltou. A gente acho que eu consigo. Aqui eu estou no NJ. Deixa eu botar aqui a série o Infoot, né? Deixa eu botar aqui o Infoot aqui. E voltar lá para o dia. As linhas aqui. O Infoot, dia 27 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro. Então vê que ele está escapando muito. Né? Dia 22. Aqui, pronto. Olha o que aconteceu aqui no dia 22. A porrada que o preço deu. Ele rasgou a linha roxa, foi a linha vermelha e ainda andou. Se o indicador, né, o modelo, plotasse mais 4 linhas, ele teria ido lá. Né? Então, aqui é o tal do cisne negro. Tá? Então, aqui não tem muito o que fazer. Tá? Não tem muito o que fazer. Só vai ver, acho que nunca mais aconteceu dele ter rasgado essa linha vermelha. No dia 5 de dezembro, no dia lá que anunciou Flávio Bolsonaro como candidato, também houve esse fenômeno, só que não na ponta contrária, né, na venda.
tá? Então, o que é que acontece? Poxa, se eu tenho que 95% do tempo o preço está trabalhando dentro da minha banda laranja, pô, se ele rasgou para fora, paciência, eu não tenho muito o que fazer, eu vou ficar sem tradear esse dia, né? Quer dizer, de uma janela de 100 pregões, em 5 pregões eu não vou fazer nada, né? Se eu tiver na ponta errada, claro, que se eu tiver comprado, estou no melhor mundo, né? Comprei aqui na VWAP, comprei aqui na VWAP, certo? E surfei essa alta até o infinito. Então aí é uma coisa. Mas se eu estou contra e eu estou vendo esse fenômeno aqui, é muito melhor ficar de fora e esperar o preço voltar a trabalhar dentro da normalidade dele. Tranquilo? Perguntas? Pronto. E a configuração do indicador também é super simples. Ele tem o eixo central, um ou dois. O 1 é a VWAP, o 2 é uma média, tá? É uma média que está aqui, a periodicidade dessa média está aqui dentro de período macro, tá? Vocês se quiserem experimentar outros valores de média, fiquem à vontade, tá? E o fator de expansão, que é a quantidade de desvios padrões. Quando o eixo central está plotado como 1, ele ignora esse fator de expansão. Mas quando ele está plotado como 2, ele vai usar o fator de expansão para tentar encaixar a volatilidade. Pronto. Que é que acontece? Se a gente viu lá na VWAP, ele estourou a linha laranja, ou, desculpa, a linha roxa, já utilizando a média, né, a média ponderada de 144 períodos, ele ficou comportadinho. Mas observe que esses 2 dias, o preço trabalhou sempre acima da linha laranja. Né? Sempre acima da linha laranja. E aqui eu tenho um modelo operacional para trabalhar isso aqui. Você vê como ele já ficou mais comportadinho. Se eu, por quê? Que ele está com 2 desvios padrões. Se eu trouxer isso aqui para um desvio padrão, vocês vão ver que ele vai estourar. Ó, ele foi para a linha vermelha e rasgou a linha vermelha. Tranquilo? Bom, mas eu gosto de deixar o eixo aqui como 2 e gosto de trabalhar com a VWAP. Tem a volatilidade calculada, que eu oriento deixar sempre sim, mas quem quiser fazer estudos pode marcar que não e dizer qual o percentual de volatilidade empírica que vocês querem. Eu quero fazer um estudo se a volatilidade for X. Tá? Então eu posso vir aqui e alterar essa volatilidade, mas o padrão do indicador é sempre sim. Período da média, no caso do eixo 2, né? Desvio padrão, esse período aqui é o período para o cálculo do desvio padrão. Vocês podem brincar com esses números à vontade. Bom, oi. Não, eu gosto de trabalhar no 1 porque é a VWAP. Eu gosto de trabalhar no 1. Eu uso o eixo central 2 como média quando eu quero fazer um estudo. Tá? Quando eu quero fazer um estudo, eu quero comparar como é que está a média do preço em relação à VWAP. Aí eu levo para o eixo 2. Certo? Alguma pergunta sobre channels? Vou. Eu vou agora para o Aggression Z. Bom, então segue o baile. Então vamos lá. Então vamos falar aqui sobre o nosso Aggression Z. Então, se o frequências e o channels diz aonde o preço está e para onde o preço pode ir, né? O Aggression Z vai dizer como é que ele está indo, né? Como é que ele está indo? Se ele está indo forte, se ele está indo fraco, se ele está indo, né? Como é que ele está indo? Então, o Aggression Z, para quem é um pouco mais antigo aqui, ou tem a curiosidade de vasculhar lá a sala dos indicadores, é uma ferramenta que eu já tinha criado, não sei, há mais de um ano. Há mais de um ano aqui, onde eu apliquei já em cima do saldo da agressão, o, como é que é, o modelo matemático do Z-Score. Não sei se vocês já ouviram falar o que é o Z-Score. Tá? Mas para quem não conhece o Z-Score é um modelo matemático amplamente utilizado dentro da estatística para medir intervalo de confiança.
Então, quando a gente ouve, a pesquisa foi feita com a amostra de 2.000 pessoas com intervalo de confiança de 2%. Aquele intervalo de confiança nada mais é do que um Z-score aplicado. Aí tem as variáveis, tem as variâncias do Z-score, certo? Mas, de um modo geral, é utilizado o Z-score. Tá? E eu tinha feito esse primeiro estudo para tentar entender como é que o preço se comporta. Porque dentro do Profit, aqui esse é o Profit One, ele não tem, mas dentro do Profit Pro, a gente tem esse. Deixa eu ver aqui se eu consigo inserir aqui. A gente tem o TR saldo de agressão, eu acho. Não sei se alguém já viu isso. É, tem o saldo da agressão e tem o saldo acumulado da agressão, tem os dois. Vou botar aqui o acumulado. Deixa eu ver aqui. Não sei se alguém já viu esse camarada em algum lugar, mas é um indicador nativo da plataforma que mede justamente o saldo acumulado da agressão. Se ali entrou ou saiu muito dinheiro, certo? Então, eu olhava para isso aqui, tá? Traz alguma informação, certo? Mas eu sempre ficava me questionando, né? Porque determinados padrões não se respeitavam. Né? O preço está subindo com agressão, tá entrando a agressão de compra, o preço está caindo. E então o saldo de agressão ele é uma ferramenta bacana, mas ele não, para mim, ele não respondia algumas dúvidas que normalmente eu tinha, tá? Eu vou voltar para outra plataforma lá, que está mais limpo. Bom, seguindo aqui o Aggression Z. Então, o que é que a gente tem no Aggression Z? O Aggression Z a gente tem 4 informações, que é o saldo da agressão, chamado de CDV. A gente tem. Agora é tanta informação que eu preciso abrir, desgraçado, para entender. A gente tem o CVD, que é o cumulativo volume delta, que é o saldo da agressão, é um nome bonito em inglês. Tá? Ele tem o preço, ele tem o Z-score do preço. O Z-score do preço é muito utilizado por fundos e tesourarias para entender a mecânica do preço, se ele está esticado ou não. Tá? Os parâmetros. Os parâmetros. Os parâmetros do indicador. Tá? Tá. Então você tem o CVD, que é o saldo da agressão, a gente tem o preço, a gente tem o IFRA, que isso aqui é uma criação minha, isso aqui não existe em lugar nenhum, mas é o quê? É o índice de força relativa da agressão. Também é algo que eu tinha estudado lá atrás, pesquisei, vasculhei e não achei em lugar nenhum isso. Né? E o que é o índice de força relativa da agressão? É o volume, é a agressão dividida pelo volume. Então eu quero saber se num candle, num box, sei lá, com 100 mil contratos, que houve um ganho de saldo comprador, como esse comprador ganhou essa briga. Se ele ganhou com folga ou se ele ganhou esguelado. Certo? Nós temos o OFI, que é o Order Flow Imbalance, que também é outra medida de força. Né? O OFI mede a força entre agressores na compra e agressores na venda, para saber de quem ganhou a briga, se ganhou com folga ou se ganhou apertado. Então, o FRI é um cabo de guerra. Imagina o FRI um cabo de guerra. Um comprador puxando um lado, o vendedor puxando o outro. Tá? E temos também a outra variável importante para ler o fluxo, que é o volume. Então, aqui a gente está lendo saldo da agressão, a gente está lendo a agressão, a gente está lendo o preço, a gente está lendo a força, né, a força dessa agressão, a gente está lendo quem está ganhando a briga, né, além nem quem está ganhando a briga, como quem está ganhando a briga, né, tá se saindo, e lemos o volume. Tá? Então, são essas 4 informações que tem aqui dentro do Aggression Z. Eu vou. Oi. Eu vou só para efeito aqui didático, eu vou desmarcar tipo aqui, eu vou tirar aqui vou deixar só o saldo da agressão
para vocês entenderem, para perceber aqui. Pronto. Então, o saldo da agressão é essa linha amarela. Tá? E já está o preço aqui, o volume. Eu gosto de colocar ela na espessura 2. Mas se quiserem mudar a cor, também pode. Né? É obrigatório. Pronto. Então, esse cara aqui, ele é o nosso saldo acumulado da agressão. Eu tenho ele aqui também, essa outra janela, que é essa linha amarela que é uns estudos que eu estou fazendo, que hora ele pinta vermelho, hora ele pinta verde. Mas é a mesma linha. Deixa eu tirar aqui a linha do preço. Preço. Exibe preço. Não. Ok. Já estamos aí com 45 minutos. Né? Alguma pergunta? Tá tranquilo, né? Pronto. Então, ó, aqui, essa linha amarela, ela nada mais é do que esse cara aqui de baixo, certo? Aplicado com o Z-score e com mais duas métricas, duas métricas estatísticas que mede a velocidade da entrada desse fluxo e a outra que elimina picos extremos. Tá? Que muito normalmente, quando o preço chega aqui, entre a linha laranja e a linha roxa, se essa medida, que é a tangente hiperbólica, que é a medida estatística, não tivesse sendo aplicada, provavelmente ele ia querer rasgar essa linha. Ia lá para 5, 6, 7. E não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se ali naquele momento, né, entrou um fluxo forte, rápido, né, entrou um fluxo forte e rápido e que conseguiu levar para o nível extremo do meu indicador, que é para me dizer alguma coisa, certo? Para me dar alguma informação. Então, essa linha amarela nada mais é do que aqui o nosso saldo de agressão, como se diz na estatística, normatizado. Tá? Então, ele dá umas respostas bem interessantes. Tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minuto. Perguntas? Isso. Então, a linha amarela é o saldo da agressão. Eu vou tirar ela agora e vou botar a linha do preço. A linha do preço é uma linha da cor azul, certo? E também, mesmo esquema, ele pega o preço e normaliza para saber se está sobrecomprado ou se está sobrevendido. Eu tiro em tudo, só porque eu estou mostrando aqui linha a linha, tá? Então, para saber se o preço está sobrecomprado ou está sobrevendido. Olha que, olha que é o preço. Você tem que marcar exibir preço. Olha que coisa interessante a gente vê aqui, ó. O indicador caindo e o preço subindo, né? Aqui, olha aqui a minha divergência. Um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo mais baixo, certo? Aqui, olha aqui que venda linda aqui. Um topo,
um topo, foi testar o topo, topo mais baixo, certo? Se você, se você for no indicador, você tem que marcar aqui exibir preço. Exibir preço, que ele deixa só a linha azul. Bom, então a linha azul é o preço. O, o IFRA, que eu vou mostrar agora, é esse histograma azul e verde, tá? Que mostra justamente o que? A força da agressão. Então, se a gente olhar para o mercado de hoje, o preço caiu, tudo com histograma, tudo azul. Quando ele está azul claro, significa que está forte, tá? Então, realmente, tem volume, né? E a agressão tá realmente fluida, né? Estão batendo com força. Quando ela começa, geralmente ele vai chegar aqui nos extremos, no -2 ou no 2 na linha laranja ou na linha. Raramente ele vai chegar aqui na linha -3, na linha roxa, né? E ele vai começar a ficar azul escuro. Ou seja, ainda tem fluxo vendedor, mas ele está começando a perder a força. Aí olha aqui o que é que vai acontecer. Quando a força geralmente se aproxima do eixo zero, o mercado tende a fazer um giro, fazer uma reversão, certo? Nem sempre é verdade, tá? Mas aqui novamente aqui, ó. Porque como diz, o mercado é probabilístico, ele não é prego batido ponta virada. Mas quando ele chegou aqui, na realidade, quando ele chegou aqui, ele já estava subindo de novo. Ele já estava alto, ok? Então, o que é que isso quer medir? O que é que esse indicador me diz? Wendel, o preço está caindo. Bateu aqui no segundo nível de VWAP. Eu vou comprar, né? Ou o preço está subindo, como foi aqui, né? O caso aqui está subindo intenso, né? Bateu aqui na VWAP, eu vou vender? Né? Preço caindo aqui, ó. Deixa eu tirar esse bagulho aqui. Como é que eu escondo isso? Eu não tenho como esconder, tenho que remover. Eu não queria remover. Não, deixa eu. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Pronto. Eu uso para estudo. O preço chegou aqui na linha laranja. Veio para romper. Aí eu olho para cá. Cara, tá tudo barra azul claro. Eu não vou comprar isso aqui. Eu não vou comprar aqui porque eu vou tomar na cabeça. Eu tenho que esperar ou pelo menos o fluxo virar na cor azul escuro, né? Ou ele zerar, para me poder pensar o que é que eu vou fazer. Eu nunca vou contra essas barras subindo aqui na cor verde ou descendo na cor azul clara, porque a probabilidade de eu tomar uma porrada é grande. Então, muitas vezes, o que é que a gente tem? O preço tá no 61 de FIBO. Né? Muito que a gente gosta muito de operar em cima do FIBO. O preço está no 61 de FIBO. Vou comprar. Só que tu olha para cá, tá o histograma tudo montando barra azul, laranja, azul. Cara, a probabilidade desse trade dar errado é enorme. É enorme. Por quê? Porque você tem aqui os vendedores, um caminhão descendo a ladeira sem freio. Então, muitas vezes, eu tomava stop, comprava tipo numa linha de canal extrema como aqui. Comprei aqui na linha vermelha, linha extrema do canal. Mas, porra, por que é que eu tomava stop? Porque eu estava comprando com o fluxo todo descarregando ainda. Eu tenho que esperar esse fluxo diminuir para me poder tomar uma decisão de compra. Bacana? Pergunta? Bom, e eu tenho aqui o outro indicador. Estão me ouvindo, gente? Eu tenho, tá, eu tenho outro indicador, que é o OFI, que é o Order Flow Imbalance, que é o cabo de guerra, né? Como é que está ganhando? Novamente aqui, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui da queda. Vou pegar aqui essa queda aqui.
O preço está caindo. Bah. Chegou na linha laranja, eu olho para cá, tá branco. Descendo, branco, se aproximando do nível 2. Eu não vou comprar isso. Eu não vou comprar isso. Porque eu vou tomar na cabeça. Diferente do que aconteceu aqui, ó. Diferente do que aconteceu aqui, ó. Ele chegou forte, né? Aí foi mais para cima, ó. Aqui a vendinha boa. Ó, aqui novamente a vendinha boa. Ele está tentando romper um topo, uma linha importante, né? Uma linha importante do canal, né? Que é o terceiro desvio a terceira faixa de preço a partir da VWAP, com força compradora praticamente zero. Então aqui eu tenho um trade de alta probabilidade. Né? Diferente daqui logo quando ele bateu aqui de primeira, que ele vinha forte. Aqui ele parou, mas ele poderia ter feito o que fez aqui. Poderia ter continuado, ter ido embora. E quando ele rompe, quando ele chega nos extremos, ele pinta o indicador de cor laranja, dizendo, opa, chegou aqui no... Tá estourado. Tá estourado, tá estourado. Eu vou esperar aqui ele perder força para comprar. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Quando ele começou a perder força, desculpa aqui, quando ele começou a perder força, então uma vela verde clara aqui eu poderia ter tomado um risco. Ou aqui nessa segunda, ele já estava lá em cima. Pronto, aqui eu poderia arriscar a compra porque eu já sei que o vendedor perdeu força, o vendedor está perdendo a briga. Né? Aqui nesse outro exemplo, vamos olhar para cá. Isso tudo hoje. Vamos olhar. Não, isso aqui não. A gente olha para cá. E aqui eu tenho. Ele chegou, ó, estourado, certo? Chegou aqui estourado. Aí eu vou vender? Era muito melhor ter esperado ele tentar romper o topo, deixa um candle de volta onde o order flow já estava. É? Ele mandou pouco. Sim, a gente nunca sabe se ele vai andar muito ou vai andar pouco. Mas o melhor, se você tivesse feito a venda aqui nesse candle branco, certo? Tivesse feito a venda aqui nesse candlezinho branco, teria pego um scalpzinho aqui, 2 boxes de 26 R, a gente tá falando aqui de uns 250 pontos. Por quê? Porque eu já tinha aqui o indicador me dando condições. Aqui agora, novamente, aqui no topo, ó, ele tentando ir para cima e o indicador ó, dizendo, não, não vai não, ele não vai não. Bacana? Próximo. Então, a gente já viu o preço, já viu a agressão, já viu o preço, já viu o IFRA, já vimos agora o FI e, por último, a gente tem o volume. Aqui é um histograma de volume. Também, o volume eu coloquei em histograma porque ele me dá uma leitura melhor, mas eu poderia colocar ele aqui como linha também, tá? Não foi? Ele não foi porque ele está engessado no código. Ele não foi, está engessado no código para ser sempre um histograma. A linha 3, linha 3 é histograma. Está engessado no código para ser sempre um histograma. Então, aqui é o meu volume. Se a gente olha para o volume tradicional da plataforma, cadê o volume? Não, volume de negócio. No caso aqui, eu uso o volume, o indicador está lendo volume de quantidade, mas é o volume de negócio, é o volume financeiro. Você chegou agora no ponto-chave. Eu não sei, tipo aqui, que essa barra grande de volume que aconteceu aqui, nesse exato momento, certo? Se esse volume aqui é comprador ou é vendedor. Né? O que é que as plataformas fazem? Se o candle fechou positivo, é comprador. Se o candle fechou negativo, é vendedor. Só que isso é uma informação cega, não é verdade. Porque dentro daquele candle teve compra e venda, teve compra e venda, teve compra e venda. Concorda comigo? É?
Então, o que foi que eu fiz? Também não aceitando esse conceito, em vez de usar preço, né? De, se é um candle de alta, eu uso o volume comprador, se é um candle de baixo, eu uso o candle vendedor, não. Eu estou usando o saldo da agressão, quem ganhou a briga. Certo? Mas não é o saldo da agressão aquele que a gente viu aqui na. Cadê? Não é o saldo da agressão que tem aqui no Profit. Na maioria do tempo, ele vai casar. Se a gente vier aqui, coloca esse indicador aqui, saldo, saldo de agressão. Não sei se alguém já teve a curiosidade de plotar isso. Tá? Tá? Então, não é esse saldo da agressão aqui. Comprador, vendedor, comprador, vendedor. É bacana? É muito bacana. Tá? Mas também ele não responde a muita coisa das dúvidas que eu tinha. Então, o que foi que eu fiz? Em vez de usar o preço, o movimento do preço, eu estou utilizando o saldo da agressão normalizado pelo Z-Score e pelos outros dois modelos estatísticos, né? E se esse saldo foi comprador, eu boto o histograma para cima. Se ele foi vendedor, eu boto o histograma para baixo. Então eu consigo, ainda não é perfeito, porque o correto mesmo seria eu ler quem comprou e quem vendeu e fazer um histograma bipolarizado, mas as plataformas não entregam isso. Eu tenho esse dado no fluxo dos play, no fluxo dos play tem isso lá, realmente separado, quem é volume de compra, quem é volume de venda. Aí quando você soma os dois, dá o histogramazão aqui, certo? Mas aqui no Profit a gente não tem. Então, para adaptar, eu usei o saldo da agressão normalizada e trouxe uma acurácia matemática muito boa. Tá? Então, vocês vão ver aqui mais na frente que funciona e funciona muito bem. Então, pronto. Então, alguma pergunta? A gente viu que temos o saldo da agressão, o preço, a força da agressão, quem está ganhando a briga, o volume. Outra coisa, essa regra de coloração que vocês estão vendo aqui no gráfico, ela nada mais é que a tradução dessa briga aqui. Então, quando está verde-limão, é porque o volume é alto e está acima não é nem da linha 1, está acima de 1,5% do desvio padrão. Então, quando o volume rasga a linha 1, certo? Na realidade seria 1,5, ele vai pintar de verde. E quando está abaixo do 1,5, aqui ele vai estar cinza e aqui ele vai estar num verde mais fraquinho. Então, olhando para a regra de coloração, aonde tem volume verde claro ou azul claro, é volume alto. É dinheiro forte realmente batendo no mercado. Tá? É dinheiro forte batendo no mercado. E criando tendência ou parando a tendência, né? Criando tendência, parando tendência. Qual foi uma das grandes sacadas que eu obtive usando o Aggression Z? O que é que a escola clássica diz que o volume confirma a tendência? O que vocês vão observar aqui no Aggression Z é o contrário. Volume para a tendência. Então, quando você vê o preço descendo, como aconteceu aqui, preço descendo, sem volume, sem volume não, com pouco volume, no caso aqui estava na venda, acima da linha 1, ele vai passar os suportes feito manteiga. A mesma coisa na subida. Se você tem uma linha de suporte e esse preço vai chegar sem volume, ele vai passar feito manteiga. Ele não vai encontrar resistência. Ele só vai inverter quando o volume explodir. Tá? Ele só vai inverter quando o volume explodir. Como aconteceu aqui, ó. Ele chegou, começou a inverter, pum, explodiu o volume. Então aqui ele tem uma grande chance de inverter. Não é que ele vai, mas ele tem uma grande chance. E quando acontece, vou mostrar aqui dois fenômenos para vocês. E quando acontece esse fenômeno aqui, quando acontece esse fenômeno aqui, certo? Candles, o box rosa seguido de amarelo, cara, aqui é reversão na veia. Porque aqui é o que a gente chama de clímax. Ou seja, no caso aqui, o comprador gastou o dinheiro que ele tinha todinho para fazer esse rompimento de VWAP.
Ele gastou o dinheiro todinho. E aí no candle seguinte inverteu. Aí depois que ele inverteu, apareceu mais um amarelo. O amarelo é pancadaria, ou seja, é o cara que absorveu esse dinheiro aqui em cima, mandando no caso aqui, o comprador catar a lata. Olha a pancadaria que entrou aqui. Ó. Olha a pancadaria que entrou aqui. E o que acontece aqui? Isso aqui, de fato, vira um nível de preço importante. Eu posso vir aqui marcar, certo? E no passado, se o preço vier aqui, ele nem chegou. Mas se ele vier aqui testar essa região, é muito provavelmente que ele dê um novo trade. Isso aqui, com esse indicador, eu descobri que esses aqui são os verdadeiros order blocks do SMC. Onde o dinheiro se posicionou. Eu tinha lá no passado um outro indicador que fazia a medição. Né? Eu plotava um gráfico de Renko, geralmente de 10R, e ele traçava umas linhas. E eu começava a observar que muito é quando o preço chegava naquela linha, ele tomava choque. Por quê? Porque a linha era uma linha de dinheiro. Né? Era uma linha de dinheiro. Então, esse indicador, com toda essa matemática por trás, provou aquilo que eu tinha feito empiricamente há uns 2 anos. Então, a reversão só vai existir quando entra dinheiro realmente. Se o preço está rompendo um suporte ou uma resistência com volume baixinho, nem entre, porque ele vai passar feito faca na manteiga. Pergunta? Oh. Aqui acabou, tá dizendo que acabou o dinheiro do vendedor. Acabou o dinheiro do vendedor e entrou um amarelo aqui, ó. Certo? Aqui acabou o dinheiro. Aqui acabou o dinheiro do vendedor, certo? E entrou alguém batendo contra. Entrou aqui e entrou aqui de novo. Certo? Mas essa compra é boa? Sei, por quê? Ela pode ser ela tem probabilidade de dar certo. Por quê? Porque esse candle branco aqui, onde é que ele está? Aqui, candle branco também é dinheiro. Onde é que o preço está tentando se segurar? Mas a melhor compra estaria aqui embaixo. Se o preço voltasse para testar esses caras aqui. O preço volta para se o preço volta para testar esses dois caras. Aqui na linha amarela, aqui eu tenho muita probabilidade de meu trade de compra dar certo. Aqui não, aqui é uma briga safada. Aqui é uma briga safada. Certo? Vamos lá. Então, limpei aqui. Vamos voltar aqui. Mostrei as quatro métricas. Eu vou ativar o que interessa. Aqui eu deixo a agressão, a força, o FI, o volume. Aqui embaixo eu não preciso da regra de coloração. A regra de coloração eu uso nos candles e é tudo. Então, quando eu deixo o preço desativado e a regra de coloração. Então, vamos lá. O que a gente está assistindo aqui? O que é que a gente está assistindo aqui? A gente está assistindo. A gente assistiu, né, no caso. Um preço caindo. A gente assistiu aqui um preço caindo. Pô, se eu estou vendido aqui em cima, o preço está caindo, chegou aqui na linha amarela, eu olhei aqui, tudo azul claro. E não tem volume, os histogramazinhos do volume, tudo perto do zero. Posso continuar no trade. Posso continuar no trade. Onde é que meu alerta vai acender? Quando esse cara começar a pintar laranja, né? Aí, opa, tá chegando aqui em nível extremo. O negócio tá ficando, já tá chegando no nível extremo, já tá ficando puxado, certo? E logo em seguida entra um pancadão desse aqui, ó. Dois. Um, dois. Aí aqui, se eu tô vendido, sair aqui, stopar aqui. Ou se eu tô fora do mercado, eu posso pensar em fazer uma compra de risco, tomar risco aqui. E pagou um scalpzinho bacana aqui. O retorno. É bem comprido. É bem comprido.
certo? Aí, vamos lá. Aí tava tudo azul, passou a verde. Opa, o preço tá caindo aqui, tá verde. Opa, tem realmente entrando comprador. Posso tomar risco. Vou tomar risco aonde? Vou tomar risco nos candles de dinheiro. Olha aqui o que aconteceu. Na região que tem dinheiro, certo? O cara vê, opa, esse cara aqui, quando o preço voltou aqui, ele tentou levar para cima. Tentou levar para cima. É? Só que ele já tentou levar para cima e a gente olha aqui e já começa a ficar fraco. Já não interessa. Aí é que ele bota dinheiro de novo, ó. Bota dinheiro e não consegue levar. Por quê? Porque a linha branca, que é o desbalanceamento, está dizendo, cara, tá entrando, quando essa compra já não tem tanta força. A linha amarela está um pouco escondida aqui por trás, mas a linha amarela já está caindo. Então aqui, se eu quero fazer uma venda de risco, eu posso tentar uma venda de risco quando o box gira. Eu não faria, mas é um trade possível. E é onde é que eu faria o trade? Que eu vi e não fiz. Eu tava até conversando com o Dudu e o Emerson na hora. Qual o trade que eu tenho procurado fazer? É esse trade aqui. Tá? É esse trade aqui. Ele vinha caindo. Aqui começou a ficar laranja, voltou para branco, caindo, caindo, ficou azul, entrou um candle branco. Candle branco é um candle de absorção. Tá? Ou seja, o vendedor tentou ainda vender, mas o comprador ganhou a briga e levou para cima. E depois do candle branco aparecer um candle amarelo, esquece. Vai ter uma reversão. Nem sempre é uma reversão gigante, né? Pode dar um trade curto ou pode dar um trade e ir lá para o topo. Mas é um trade de alta probabilidade, principalmente aqui no fundo. Onde é que o preço está? O preço está estourado, está nas 2/8 do canal. Aí, Wendel, mas aqui apareceu o candle branco na venda. Estão tentando absorver. Aí, Wendel, sim, estão tentando absorver. Só que em cima desse candle branco, eu tenho um outro cara, eu tenho um verde aqui, ó. Ó, eu tenho um cara de dinheiro aqui tentando segurar. Então o cara bate aqui, ó, vem aqui, ó. E eu fico segurando. Então, se eu gosto de trabalhar uma lateralidade, eu vou aqui comprar embaixo, nessa região aqui, desse cara grande, vender em cima. Comprar embaixo, vender em cima. Comprar embaixo, vender em cima, até uma hora que ele vai estourar. Porque aqui, pelo horário, né, está em consolidação. Então, é isto. Perguntas? Então, vocês conheceram aí a trindade do QSS, Quant Snipe System. Oi. Hum. É porque você deve ter batido em alguma coisa, altere para 13. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Não é um modelo operacional simples, mas ele é bem coeso, né? Pelo menos me ajuda a tirar de certa roubada. Sim, para quem quer um operacional simples e objetivo, tipo do Thunder verde compra, vermelhinho venda, é, é esperar a regra de coloração dar esses sinais, certo? É esperar a regra de coloração dar esses sinais. Aí se o cara é ansioso, ele vai morrer, né? Se o cara é ansioso, ele vai morrer, porque se eu descer isso aqui por 16R, ele dá trade a toda hora. Mas se eu venho aqui para um 26R, aqui ele deu um sinal aqui de compra aqui, mas falhou, né? Falhou o sinal. Mas a gente pode voltar aqui. Olha essa venda aqui. Olha que venda do caralho. Essa venda eu fiz. Foi do amarelo. Eu tomo o risco aqui no amarelo e aguentar um balançozinho normal. E ó, tradezão aqui bonito.
Pagou, pagou não sei nem quantos pontos. 1.500 pontos. É um modelo operacional de paciência. Agora, sim, pode descer o intervalo gráfico, pode levar isso para 1 minuto ou 2 minutos, que queira. Aqui, outro sinal forte aqui, né? Pagou também. Então, quem não quer ter toda essa leitura de contexto, pode ficar esperando o gráfico dar esse sinal. Pode descer para um 16R, ou se quiser ficar louco, para um 5R, e vai ter trade a toda hora. Exatamente. Ó, aqui, como já tem muito mais sinais, né? No 16R, mas são sinais mais fracos, né? Não são sinais tão relevantes. O bacana é fazer mais ou menos o que eu faço aqui. Eu tenho um no 26 e um no 16, certo? E eu valido se o sinal que está me aparecendo, né? Se o sinal que está me aparecendo no 16 tem confluência com o 26, ou vice-versa. Se o que está me aparecendo no 26 tem confluência aqui com o 16. E aí eu tento operar. Olha que venda linda aqui, ó. Olha, pô, afundou, viu, lá embaixo. Linha branca e amarela para baixo é força vendedora. Mas atenção, ela aqui nesse exemplo aqui, ó. Ela tá a linha amarela e a branca tá para baixo. Deixa eu puxar o do meu estudo aqui, que fica melhor da gente ver. Estão indicando queda, exatamente. Aí quando ela bate lá no fundo e começa a inverter, significa que está perdendo força, né? Já vai girar? Talvez ainda não. O correto é você esperar ela girar, né? E o preço fazer um teste, né? Fazer o preço tentar fazer um zigue-zague ou até mesmo um rompimento falso. A, as barras do Agreste está dizendo se a força daquela agressão, né, ela é consistente ou não, né? Mas lembre-se que quando eu não, como eu disse, aqui não é binário. O simples fato de sair de azul claro para escuro já não vai virar. Porque quando ele sai do azul claro para o azul escuro ou do verde claro para o verde escuro, ele está dizendo o cara que estava comprando, tipo, parou de comprar ou diminuiu a intensidade da compra, né? Não necessariamente entrou o vendedor. Quem vai denunciar se entrou o vendedor ou não é as pancadas. É quando o histograma cinza, né, rompe essa linha cinza. Eu posso até depois trocar de cor, né? Quando ele rompe, aí, opa, aí realmente tá entrando fluxo contrário. Tá entrando fluxo contrário, né? E se o preço chega numa região de suporte ou resistência com um histograma, né, de volume abaixo da linha cinza, não entra porque você vai se arrebentar. Porque ele vai romper, ele vai passar. Ele só vai reverter se ele chegar numa linha de suporte e resistência, ou ele chega com muito volume no sentido, né, do sentido do preço, ou seja, ele chega nesse ponto e um box ou dois boxes depois, ou um candle, dois candles depois, entra um volume explodindo no ponto contrário. Aí há uma probabilidade grande dele virar. Ou seja, as reversões só ocorrem quando o volume explode. O preço chegar numa linha importante sem volume, ele não vai virar, ele vai continuar. E muitas vezes ele vai chegar num ponto importante com muito volume, a gente, opa, vai romper. Não, ele vai romper, ele vai voltar. Quantas vezes a gente comprou um rompimento de topo, um rompimento de fundo e voltou na cara? Por quê? Porque em rompimento de topo, rompimento de máxima e mínima de diário,
Depois vocês podem plotar, pega um gráfico diário, bota do lado, põe um gráfico de Renko no 26R ou um gráfico nos 5 minutos e observem o que é que vai acontecer com o volume na hora que o preço tenta romper a linha do diário. Ou uma máxima ou uma mínima. Normalmente o volume vai lá na casa de chapéu e o preço volta. Né? Aí ele volta, muitas vezes, se assim, é uma tendência, ele volta, faz um testezinho ali naquela nossa região de FIBO, 0,38 e tal, e depois segue. Mas primeiro o volume vai explodir, os caras vão trazer ao contrário para estopar quem entrou comprado ali, ou for vendido num fundo, né? Para poder fazer o movimento subsequente. Plotem isso no gráfico, botem isso numa linha à parte e comecem a observar esses fenômenos, rosa com branco com amarelo, e veja se quando o preço chega nesses níveis, ele reverte, como é que ele reverte, e no futuro, quando ele volta para testar, por exemplo, logo aqui no pregão pela manhã, eu estava olhando para isso aqui, ó. Eu tive esse cara aqui, que tentou reverter aqui nesse ponto, o preço desceu um pouquinho, né? Aí alguém tentou empurrar e não conseguiu, voltou. Eu estava vendo aqui, tentou empurrar, voltou, e depois o preço começou a tocar na região onde esse cara estava. Tocou, subiu. Por que essa porcaria tá grossa? Ele veio aqui, ó. Borracha não. Ele veio aqui, tocou, subiu. Tocou, subiu. Aí aqui ele tentou defender, aqui ele já começou a perder a briga, e aqui deu uma armadilha. Deu uma armadilhazinha. Eu quase que entrava nesse rompimento aqui. Quase. Quase que entrava nesse rompimento. Deu a armadilha, subiu. Aí quando ele chegou agora aqui, o que é que eu estava olhando hoje? Esse foi o trade que eu fiz. Deixa eu só aumentar aqui. Esse foi o trade que eu fiz. Cadê as minhas linhas? O meu trade de hoje foi esse aqui. Eu tava olhando para esse cara aqui, certo? Eu tava olhando para esse cara aqui. Tava olhando para esse cara aqui. O preço veio aqui, bateu e subiu. Bateu e subiu. Aí, opa, deixou dois boxes brancos aqui, absorveram a compra, certo? Absorveram a compra. Quando ele voltou aqui para testar, eu entrei aqui. Eu vendi. Na realidade, eu vendi um pouquinho antes. Eu vendi aqui e vendi aqui em cima. Eu entrei com dois lotes de 3. Fiquei vendido em 6. E peguei o movimento até aqui. Eu saí aqui, desse box verde aqui. Esse foi o meu trade de hoje. Só olhando os boxes amarelos, brancos e rosas. Se você quiser tirar o agreste da sua tela e olhar só para esses sinais, já vai mudar. E claro, com o mapeamento da VWAP, né? Com o mapeamento da VWAP. Bom, meus amigos, é isso. Tiveram perguntas? Estou à disposição. É. Não, observem esses fenômenos dos candles amarelo, branco e junto com rosa. Lembrando que o branco é tipo, como é que eu poderia deixar isso mais claro? O branco é uma absorção passiva, certo? É tipo ordem no book, certo? O candle branco é ordem no book. Tinha muito dinheiro ali quando ele formou aquele box ou candle branco. Então vocês podem pensar dessa forma. Pô, apareceu um candle branco aqui, tinha muito dinheiro no book. Dinheiro passivo, ordem limitada no book, tá? E o cara que tentou segurar perdeu a briga, né? Porque é uma pergunta que a gente faz. Porra, se o candle branco, o box branco é dinheiro no book, e o cara que botou o dinheiro para segurar o preço perdeu a briga, por que diabos alguém está comprando né? Está comprando no book aqui em cima, né?
Aí, uma primeira resposta pode ser esse play aqui, né? Esse play aqui tentando defender a posição dele, certo? Ou ainda pode ser um cara realizando lucro. O cara vendeu aqui na VWAP um caminhão, injetou um monte de dinheiro e saiu vendendo. Não sei, a gente não sabe. Mas o Kendall Branco está dizendo, tinha muito dinheiro no book, né? E a agressão engoliu esse cara. Comeu tudo que tinha no book. Todos os lotes, todas as ações que tinha no book, a agressão comeu. Certo? Então, a mesma coisa que você raciocina aqui em cima. Eu tenho dinheiro no. Tinha muito dinheiro no book e o vendedor engoliu esse dinheiro. Mas para que diabos o cara está comprando aqui em cima? Ah, porque, sei lá, ele está comprando porque está perto da VWAP aqui? Não sei, né? Mas é uma pergunta que eu sempre fazia, né? E com essa sinalização aqui eu consigo perguntar, pô, porque o cara está comprando aqui em cima. Se ele estivesse fazendo um candle branco aqui embaixo, tudo bem, ele fazendo aqui em cima. Então, é uma pergunta que a gente faz. Então, a filosofia por trás do candle branco é de absorção com dinheiro no book. O candle, o candle rosa, tá? É também uma filosofia de dinheiro no book, mas é dinheiro que acabou. Não tem mais dinheiro para seguir ali. Tá? Então, a mesma pergunta: por que diabos o vendedor entrou aqui, o dinheiro dele já acabou? Pode continuar? Pode, claro que pode. O bom desses box rosa se ele estivesse aqui na subida. Ele daria uma leitura melhor, que o dinheiro do comprador acabou. Mas ele vindo para baixo, o dinheiro do vendedor acabou. Tá meio esquisito isso, né? Bacana. Mas, novamente, eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para esse cara aqui. Esse era o cara que estava marcando o trade, né? A briga no começo lá do dia, que era por volta das 9h10 da manhã. Vamos aqui outra situação. Aí beleza. Aí entrou e o candle e o box amarelo. É o quê? O box amarelo é o contrário do box branco. É uma agressão, é uma entrada de volume, é uma agressão absurda. Certo? É uma agressão extrema. Tá? O cara tinha dinheiro do book e o agressor bateu para levar até o infinito. Esse cara aqui, normalmente, é o contrário desse. Esse aqui é dinheiro do book e esse cara aqui é tipo uma entrada a mercado. Extremamente forte. Agora você pode perguntar, e quando falha? O que acontece? Quando falha, que é outra descoberta que eu fiz. E quando ele falha, é realização de lucro. E se ele falhou, o que é que eu faço? Eu vendo o rompimento dele. Certo? No caso aqui, ele entrou comprador, perdeu a briga, rompeu, tchau e benção. Essa é uma realização de lucro. Beleza? Então, olhem para esses padrões e vejam se faz sentido, se ajuda no trade de vocês. Não, aqui foi uma tentativa realmente de comprar, certo? Mas o que é que o modelo, o que é que o modelo matemático diz? Porra, entrou alguém comprando tudo que tinha direito, né? E aqui a gente tem um sinal muito forte. Eu tenho uma primeira barra verde-limão, que já me diz que entrou dinheiro, né? E eu tenho uma barra amarela que diz que entrou dinheiro extremo, né? Porque o cara fez um esforço desgraçado aqui, botou mais dinheiro e o preço não foi. O preço era para ter voltado para ver o app. Como foi aqui, ó? Como foi aqui, ó? Que falhou. Quando essa ignição falha, opa, então isso aqui não é dinheiro para reverter, é uma realização de lucro. Então, se perder a mínima, eu vou vender, eu vou entrar contra o movimento. Aí aqui novamente, ó. Hoje foi muito. Hoje foi o mercado foi recheado de sinal, cara. Hoje foi uma mãe, viu? Quem tem coragem tipo o Emerson ganhou muito dinheiro. Aqui de novo, ó. O cara veio aqui, aí olha o mercado é muito malandro, né? Vai, explode, né? Absorve tudo, tem um comprador aqui em cima, absorve tudo, empurra o mercado. Aí, não vou agora não. Né? Ele não vai agora não. Ele volta para onde? Para testar a entrada do dinheiro.
né? Então, o melhor trade é o trade do teste. E quando eu olho para o Aggression Z, o que é que está acontecendo? Aqui ele vinha estourado, né? Que estava estourado. Quando ele chegou para fazer o teste, olha a divergência. Olha a divergência. Olha o volume aqui, ó. Olha o voluminho. Ele já tinha dado a porrada aqui. Ele já tinha dado a porrada aqui. Em vez dele descer, né? Não, ele voltou para testar, buscar o resto da galera que ficou de fora para poder fazer o movimento de queda. Olha o tamanho dessa queda. É isso. Bom, terminei, falei pra caramba. É, esse token que foi ativado na conta de vocês, ele está válido por 30 dias, está válido acho que até dia 12 ou 13 de abril. Quando ele vencer, eu vou renovar isso. É, ele está válido acho que até dia 13 de abril. Show de bola. Tranquilo. Não, no final de semana é mais tranquilo. Tranquilo, senhores. Obrigado pela atenção aí. Eu vou agora tomar uma água aqui e volto daqui a pouco para a gente resenhar. Do que? Desse trabalho aqui? Costa, isso são, eu acho que não me falha mais, são 5 anos de observação de dados. Isso não nasceu. Porque você não ouviu, não? Foi, Gustavo? É, eu vou aos poucos, eu vou ver se eu monto um. Aos poucos eu vou ver se eu monto vou montando umas videoaulas e botando lá no meu canal, né, com esses macetes operacionais, para que vocês possam ir assistindo, testando, tirando dúvida. É, exato, eu preciso construir isso, né? Porque chegar a esse modelo aqui deu um bocado de trabalho, exigiu muita pesquisa e eu só consegui, cara, por causa da IA. Eu só consegui esses conhecimentos todos com a ajuda da IA. Eu estourei a conta umas 4 ou 5 vezes, a conta Pro que eu tenho, forçando, porque ela, não sei se alguém tem assinatura de IA, mas ela tem um limite de tokens que você pode consumir durante o período, né? Eu começava a fuçar, no final de semana eu estourava os tokens da IA, tinha que esperar virar o mês. Então foi um trabalho um pouquinho árduo e eu acho que o gatilho para mim acelerar isso foi a perda da minha conta, cara. Eu perdi a minha conta, foi no dia 22 de janeiro, 23 de janeiro. Eu perdi duas contas de mesa. Eu fiquei muito ruim, meu irmão, muito ruim, sabe? Muito ruim. Eu fiquei. Eu sempre trabalho com elas duas. De vez em quando, eu gosto de ver, eu gosto de olhar também para um gráfico de tempo, 15 minutos ou 60 minutos. Aqui é a regra de coloração em 15 minutos, né? É porque, pô, você olha aqui, um box amarelo desse tamanho, porra, tu vai comprar aqui em cima já? Talvez eu comprasse aqui o branquinho aqui, pequenininho, posso tomar um risco. Mas esse amarelão aqui, eu não vou comprar essa porra, né? A mesma coisa aqui, né? Então, o Kindle, ele é bacana para você ter uma visão mais macro. Mas para operar, eu particularmente não gosto. Mas tem gente que opera e opera muito bem, né? É, né? Então eu gosto de olhar para o gráfico de minutos para mim ter uma ideia mais geral do mapa, né? Porque os canais, a agressão, ele está muito ali focado no que está acontecendo naquele momento. Então você muitas vezes não tem uma fotografia do que está acontecendo no macro.
E aí eu gosto de ver essa fotografia, eu gosto de marcar essas regiões aqui, que são os famosos order blocks do SMC. Tem muita, tem muita assimetria nessas regiões de preço, né? Tem muita assimetria nessas regiões de preço. Mas é isso aí, testem e tragam aí as suas observações. Valeu, doutor. Vou tomar uma água, volto daqui a pouco. Oi? E professor? Professor seu? A minha carreira eu comecei em sala de aula, cara. Eu passei 10 anos em sala de aula. De informática. Lá nos primórdios, lá nos anos 90, quando tudo era mato. Cabeção, exato. Exatamente, tijolão, cabeção. Não, é o mercado andando, fazendo o que ele sempre faz, né? Ele tá. Já tá comprado, né? Ó, aqui no nosso indicador, agora dentro daquela lógica que a gente tá vendo. Rosa, amarelo, verde forte, só que ele não tá. Ele já era para estar ido, entendeu? Ele não foi. Quer dizer, o cara que fez essa vendia aqui, o dinheiro dele acabou aqui. O dinheiro acabou, já entrou o dinheiro da compra. Mas só que a compra não está indo. E a gente não sabe por que não está indo. Eu. Porque a questão é que a amplitude está muito alta, né? A gente vê que não mandou, mas se você, cada dois boxes desse aqui, você tem 300, 400 pontos, né? Eu, 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 eu ainda acho que o preço vai vir aqui, nessas linhas amarelas que eu marquei. Eu acho que ele ainda vem dar uma beliscada aí para realmente inverter. E, por exemplo, é uma outra. Eu estou achando que ele vai voltar para testar o fundo de novo. Até porque ó, ele já fez uma captura de liquidez aqui, ó. Ele capturou essa liquidez, deixou esses candles rosa, ele já era para ter subido. E ele não subiu. Ele já era para ter ido. Só que a gente está no 26R. Você olha aqui no 16, ele já está mais nervoso, né? Ele já está mais nervoso e novamente aqui, ó, a gente tem o preço subindo com o volume estourado aqui na região de topo prévio, né? O preço estourado na região de topo prévio e a gente tem aqui, ó, esse cara aqui, ó, o branquinho aqui, ó, absorção. Pode ser, o preço ainda não está subindo, pode ser esse mesmo comprador aqui, ei, não é agora não. Eu ainda tenho lote para comprar embaixo. Ninguém sabe, né? Se a gente soubesse, estava todo mundo rico. Ninguém sabe, mas como o preço entrou dinheiro aqui, ele desceu, né? Aí entrou mais dinheiro aqui, né? Aí ele desceu. Entrou mais dinheiro aqui, mais está entrando dinheiro e não vai. Se ele começar a começar a falhar aqui, muito provavelmente vai dar uma boa venda. Porque nós temos aqui já uma divergência no Aggression Zero. A força da compra aqui morreu, está vindo tentar romper essa região sem força. Já não tem mais aquele força. Se eu quisesse vender, o que eu iria? Que esse box aqui fechasse para cima, certo? Essa linha branca caísse para baixo da linha cinza e o próximo box de venda eu venderia a mínima dele. Com stop acima desse cara que fosse fechar. Agora, se esse cara já fechar aqui para baixo, não sei se é uma boa venda. Porque se ele romper para cima, ele vai capturar, ele vai capturar a liquidez que vai dar aqui nesse topinho. Aqui em cima tem dinheiro. O cara que, muito provavelmente, o cara que está vendido aqui nessa região, ele está com o stop dele aqui nessa caixa. Então, se esse box fecha aqui dentro, opa, ele captura a liquidez e o próximo é de venda, principalmente com volume passando aqui da linha cinza, chegando na linha laranja, ele vai descer, ó. Eu não gostei aqui. Pode dar uma venda? Pode, mas eu não gostei. Esse trade aqui eu já não faria. Mas, ó, tá entrando o fluxo, né? O dinheiro tá chegando.
E ele está chegando. E a gente tem a divergência aqui da força. A gente tem a divergência da força. É, o trem está vindo. Está vindo para onde? Onde é que é a prova verdadeira dele? É aqui nesse box amarelo. Nessa região do box amarelo. Ele tem que bater aí, deixar um outro box invertendo com volume alto. Mas é pilantragem pura. E essas mesmas coisas vocês observam também no dólar. Eu não testei no Bitcoin. Entendeu? É um teste que ainda que eu preciso ver. É olhar ele no Bitcoin. Mas no dólar acontece as mesmas malandragens. Eu também não testei em ações, né? Eu também não testei em ações. Eu acho que em ações ele deve funcionar muito melhor. Porque como a ação é ativo, e normalmente quem está comprando de verdade, quem está vendendo de verdade, né? Tá montando ou desmontando posição, não é especulação aqui como é no índice, eu acho que ele deve funcionar melhor em ações. Deve dar mais sinais mais firmes, entendeu? Mais consistentes. Não sei, tem que testar. Vai ficar correndo aí quem quiser ver mais um pouquinho. Eu vou lá tomar água, volto já.